Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 4. Gênesis capítulo de número 4, meus irmãos. Nós estamos expondo o livro de Gênesis. Começamos no último domingo a exposição do capítulo de número 4, onde vimos a primeira parte, que ia do versículo 1 até o versículo de número 7. Hoje trataremos da segunda parte, que vai do versículo 8 até o versículo de número 16. Então, Gênesis capítulo 4, 8 ao 16, assim diz o Senhor. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor bendito, santo, a tua palavra foi lida, Senhor, e agora será proclamada ao coração dos teus filhos, que se reúnem na manhã deste dia diante de ti. Edifica-nos, Senhor, na tua palavra. Transforma-nos, Senhor, pelas verdades que nos serão proclamadas aqui. Toma o ministro em tuas mãos. Usa-o como boca tua. E que seja a tua voz que venhamos a ouvir, Senhor, quando deste púlpito aqui se pronunciar. E que tudo seja para o louvor da tua glória, Senhor Deus. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, como nós reagimos quando algo bom em nossas vidas é interrompido? O que fazemos quando somos rejeitados por alguém? Ou como nos sentimos quando os nossos planos e sonhos são frustrados? Em 1999, 2 jovens iniciam um relacionamento amoroso. Porém, a relação sofre com a rejeição por parte de seus pais, de ambos os jovens, principalmente dos pais da moça, porque há uma diferença de nível social que causa uma série de dificuldades e problemas. Além disso, os pais conseguiram antever que a manutenção de tal relacionamento não terminaria bem. Eles mesmo assim insistem com aquilo. Ao passo que os pais da moça então resolvem proibi-la de rever o rapaz e continuar com aquele relacionamento. Ela então, mesmo assim, desobedece seus pais, se encontra com aquele rapaz e ambos buscam uma forma de resolver a questão. Ambos procuram uma solução. E a solução que encontra é um plano terrível de assassinato. E assim tramam a morte dos pais daquela moça. Na noite do dia 31 de outubro de 2022, Suzane Richthofen abre a porta da mansão de seus pais
no bairro do Brooklyn, na cidade de São Paulo, para que o seu namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele entrem na residência e simulem um latrocínio. Ali eles sobem até o andar superior da casa, vão em direção ao quarto dos pais daquela jovem e os matam violentamente a marretadas. Meus irmãos, o que leva uma pessoa a tramar a morte dos próprios pais? E de forma tão brutal? O que leva alguém a tirar a vida do próprio irmão? Com requintes de crueldade. Atrocidades como essas, meus irmãos, nos chocam e nos levam a pensar e a questionar a nós mesmos acerca dos propósitos de Deus nessas coisas. Como pode uma filha arquitetar, planejar e participar do assassinato daqueles que a trouxeram ao mundo, que cuidaram dela desde o seu nascimento, que a educaram, que a amaram, que não apenas proveram tudo aquilo que ela necessitava para viver, mas a protegeram dos males, dos infortúnios dessa vida. Procuraram protegê-la até o fim das suas vidas, tentando livrá-la de um relacionamento ruim, nocivo e destrutivo. Foi isso que eles procuraram fazer para com essa jovem até que as suas vidas foram interrompidas. E vejam, irmãos, episódios como esses nos fazem enxergar o nível da maldade de um ser humano. O nível que a maldade do homem pode chegar. Nos mostram o nível, ou melhor dizendo, a profundidade que a impiedade do coração humano pode alcançar. Mas somente as Escrituras podem nos revelar a verdadeira causa destes males, a origem destas abomináveis ações. A queda. E por que a queda, irmãos? Porque foi devido à queda de nossos primeiros pais que o pecado e a morte entraram no mundo. É o pecado, irmãos, enraizado em nossa natureza, desde a queda, que transforma a intimidade em hostilidade, a inocência em culpa, a harmonia em vergonha, a ordem em desordem, a generosidade em inveja, a vida em morte. A humanidade trocou o santuário de Deus no Éden para viver num mundo devastado pelo pecado, um mundo marcado por problemas. Problemas estes que esvaziam vidas, deixando-as sem forma e vazias. E de fato essa é uma triste história. No entanto, não é toda a história. E por que não é toda a história? Ora, porque há uma promessa de redenção em meio a toda essa maldade. E juntamente com essa promessa, há também a preservação da vida, apesar do pecado e apesar da morte. Através da semente da mulher viria aquele em quem os culpados seriam perdoados, os separados reconciliados, os perdidos achados, os soberbos humilhados e os mortos trazidos à vida. É interessante porque nós vimos no último sermão que Eva achou que seu primeiro rebento, que teve em meio às dores, fosse esse prometido. Por isso Adão, seu marido, lhe pôs o nome de Caim, o adquirido. Porque a mulher, ao tê-lo, disse que havia adquirido aquela criança com o auxílio do Senhor. No entanto, em seguida ao primeiro, outro rebento é nascido, e esse é chamado de Abel, o fôlego. O nascimento dos filhos de Adão e Eva os fazia lembrar da continuidade da vida, mas à medida em que eles cresciam, suas vidas também os faziam lembrar das demais palavras que dissera ao Senhor. Apesar de filhos do mesmo pai,
e da mesma mãe, tendo sido educados da mesma forma e amados do mesmo jeito, cada um passa a viver de modo distinto. Um lavra o campo, o outro cuida de animais. No entanto, é na adoração que essa distinção se torna ainda mais perceptível, porque revela agora não mais discrepâncias exteriores que um tem do outro, mas é trazido à superfície aquilo que lhes é distinto dentro de suas almas, no âmago do seu ser. E nós vimos que nas ofertas que são realizadas em gratidão à graça do Criador pela preservação da vida, Caim traz dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Já Abel traz o que tinha de melhor, mais belo e mais importante do seu rebanho. Da oferta de Abel agradou-se o Senhor, mas da de Caim rejeitou Deus o que este lhe trouxera. Ao passo disso, da rejeição de Deus, Caim se ira contra Deus. Deus o repreende, o admoesta, assim como havia feito com seus pais quando estes comeram do fruto proibido. Mas vejam, Adão e Eva, quando confrontados por Deus, confessaram seu pecado e arrependeram-se. Mas o mesmo não acontece com este seu filho. O mesmo não acontece com Caim. Ora, e o que acontece então com Caim? Incapaz de conter o seu ressentimento e a amargura que gerou em seu coração, descarrega então toda a sua ira no único bode expiatório possível: Abel, seu irmão. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero falar acerca de quando lobos devoram cordeiros. E eu peço que você abra a sua Bíblia e me acompanhe na exposição, relendo novamente o versículo de número 8, que diz: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Meus irmãos, esta é a cena central do capítulo de número 4. E por que nós dizemos que esta é a cena central do capítulo 4? Ora, porque nela está registrada a resposta que Caim dá a Deus de sua admoestação dos versículos anteriores. Observem que o texto diz que Caim fala com seu irmão, porém o conteúdo da conversa não é registrado no texto hebraico. E certamente Moisés teve um motivo para não registrá-lo. Possivelmente não houve nenhum diálogo entre Caim e o seu irmão, porque a ira de Caim, em primeiro lugar, se voltou contra Deus. Logo, não há nenhum diálogo entre os dois. De imediato, o que se segue é a descrição que ambos se encontravam no campo. As traduções mais modernas do texto acrescentam a expressão "vamos ao campo", a fim de facilitar o entendimento do leitor, mas não há esse diálogo no texto hebraico. A corrigida fiel, por sua vez, de modo mais literal e melhor, traduz o versículo 8, apesar da preposição ter sido modificada, a fim de acomodar melhor o sentido, dessa forma: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. É interessante a forma com que o autor trata a ação de Caim aqui, meus irmãos. Por que é interessante? Ora, porque as palavras nos remetem à ação de Deus no jardim quando sai à procura de Adão. Vejam aí, são semelhantes as palavras. No entanto, há um contraste entre a ação de Deus para com Adão e Eva e de Caim para com seu irmão no campo. Ali Deus julga a Adão e Eva e a serpente, e este é um julgamento justo.
Deus condena o pecado, amaldiçoa a serpente pela eternidade, a mulher pelo juízo temporal, assim bem como o homem e a terra de onde veio e para onde retornará na morte. Caim, no entanto, tomado pelo ódio, que é alimentado em seu coração pela inveja, pelo ciúme desenfreado de seu irmão, amargurado e cheio de ressentimento contra Deus, passa então a ser dominado por aquilo que deveria dominar, o pecado. E assim julga iniquamente a seu irmão Abel, sentenciando-o à morte, a qual ele mesmo executa com suas próprias mãos. E aqui, meus irmãos, o autor nos revela as consequências do pecado que Adão e Eva cometeram. Ele traz à tona todo o mal que eles desencadearam, como alguns gostam de dizer, por apenas comer um simples fruto. O primeiro, depois de Adão, revela o horror do pecado, meus irmãos, ao tirar a vida de seu próprio irmão. E assim nele, a semente da mulher já havia se tornado a semente da serpente. E em seu ato, ele demonstra a verdadeira natureza de seu coração, a natureza do iníquo, um assassino desde o princípio. É isso que vem à tona, e é isso que é revelado. O contraste da semente dentro da raça humana que vai permear todo o mundo e a história da humanidade. E Deus ainda assim vem a Caim, e assim como fez com seus pais quando pecaram, indaga-o acerca do que ele havia feito. Vejam aí os versículos 9 e 10. Deus diz: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Observem agora, meus irmãos, como Caim responde ao Senhor. Ele diz: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Observe que, mais uma vez, o autor organiza o texto de modo a nos lembrar do diálogo de Deus com Adão e Eva no jardim, depois que estes comeram do fruto proibido. Duas expressões aqui nos chamam a atenção porque se repetem no capítulo 3 do diálogo de Deus com Adão e Eva: onde estás e o que fizeste? Certamente Deus sabia o que havia acontecido com Abel, assim como também sabia o que Adão e Eva haviam feito no jardim. Mas as perguntas de Deus aqui para Caim, assim como foram para Adão e Eva, são forenses. São perguntas que se fazem em um tribunal. No entanto, se observa a forma como este Caim responde a Deus. Primeiro, ele responde com uma mentira, mostrando de quem verdadeiramente ele é filho. Ele responde dizendo: não sei. E é interessante, né? Porque foi traduzido aqui com não sei, mas o verbo que é utilizado aqui diz respeito a conhecer, a um conhecimento íntimo. É como se ele estivesse dizendo: não tenho intimidade com ele. Ele não é chegado a mim, ele não é íntimo a mim, eu não sei. E aí ele continua a sua resposta. E a segunda resposta é uma rejeição da pergunta anterior. É como se Deus estivesse sendo inconveniente para com Caim. Ele responde ainda cheio de ironia. Ele diz: acaso sou eu tutor de meu irmão, ou guardião de meu irmão? É essa palavra que traduzimos aqui como guardião ou tutor na maioria das versões. Um particípio, como tal, sugere que este é um termo legal para uma pessoa encarregada da custódia de alguém. Então ele está dizendo assim: sou eu responsável pelo meu irmão, legalmente falando. Caim é irônico. É como se ele estivesse acusando Deus de imputar a ele uma responsabilidade que ele não tinha sobre o seu irmão. E assim revela-o como mentiroso, evasivo e indiferente quando questionado por Deus.
para com Deus. Algo que já havia sido percebido na oferta que faz ao Senhor. Indiferente. Assim Deus então o indaga uma segunda vez, ele diz: que fizeste? Deus muda agora o papel de interrogador para o de promotor. Ele diz: o que você fez? Essa é uma pergunta que nós pontuamos com uma exclamação, ao invés de uma interrogação. Porque Deus está fazendo uma acusação. Ele não está buscando informação, ele sabe o que Caim fez. Por isso ele diz: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. O sangue derramado de Abel, irmãos, clama da terra e é ouvido por Deus. E percebam que isso é um conceito refletido lá em Hebreus 11:4, quando Paulo diz que o mesmo Abel, estando morto, ainda fala. É interessante porque a palavra usada aqui para clamor frequentemente descreve o clamor dos oprimidos, sejam eles os aflitos de Sodoma e Gomorra, os israelitas sobrecarregados e exaustos do Egito, ou o estrangeiro, a viúva e o órfão afligido, conforme tem lá em Êxodo 22. Uma palavra que está associada aos gemidos de uma vítima inocente que é brutalizada. Mas vejam, o sangue em si não é o que coloca Caim em um precipício. Porque o sangue não é uma força autônoma e antropopaica dirigida a Caim. O sangue derramado simplesmente clama a Deus e deixa o assunto com ele, o Senhor. E presumivelmente é por vindicação que o sangue de Abel clama. Pois Caim agora passa a ser culpado de sangue, responsável pela punição de derramamento de sangue. Sabe o que isso significa? Significa dizer que ações geram consequências, meus irmãos. Uma pessoa não pode tirar a vida de outra impunemente. O pecado de Caim aqui é descortinado por Deus, e diante disso o Senhor então o julga e o sentencia, dizendo, vejam aí os versículos 11 ao 14: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. A sentença que Deus profere contra Caim surpreende, uma vez que este comete um crime terrível. No entanto, a sentença é de banimento do solo que ele nasceu, viveu e cultivou até então, meus irmãos. O que, obviamente, não significa que ele foi impedido de ter contato com a terra, mas foi impedido de desfrutar de sua produtividade. A maldição pela desobediência de Adão terminou na terra. Maldita é a terra por sua causa, mas a maldição relacionada à revolta de Caim recaiu imediatamente sobre o próprio Caim, pois Deus diz a ele: maldito tu és. Deus tinha reservado a piedade para Adão, mas nenhuma para o seu filho Caim. Caim então seria um errante, um vagabundo sobre a terra, não lhe sobraria tempo para fazer a colheita, sua vida seria de fuga, como um fugitivo ele viveria, por onde ele passasse, não se estabeleceria. É este o destino dele. E de certa forma, meus irmãos, esse é um destino pior que a morte. E por que pior do que a morte? Porque foi-lhe tirado todo o sentido de pertencimento e identificação com uma comunidade, com uma mulher, com uma família, com seus filhos.
O pecado fez dele um homem sem raízes, um ninguém, conhecido tão somente por aquilo que fez, um maldito errante sobre a terra, um assassino que usurpou a vida do próprio irmão. Outrora um grande agricultor, agora um proscrito, um pária no mundo. E vejam, o desenraizamento é o castigo e o deserto é o refúgio deste pecador. E é interessante porque, na linguagem tipológica das Escrituras, outros párias a Caim tiveram o mesmo destino. Nós vemos isso com os andarilhos Ismael e Esaú. No entanto, diferentemente de seu pai Adão, Caim teme que seu fim seja idêntico ao do seu irmão. E que grande ironia! Ele não temeu em nenhum instante tirar a vida do seu irmão, mas agora ele teme que a sua vida seja tirada por outro. E assim então ele protesta com Deus acerca de sua sentença. Vejam isso, versículos 13 e 14. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. O que ele está fazendo aqui com Deus, irmãos? Ele está dizendo que Deus está sendo injusto com ele mais uma vez. Está aplicando a ele uma pena que ele não merece, porque ele não pode suportar. Ele continua, ele diz: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ou seja, eu vou morrer também. Ele não pensou em preservar a vida do seu irmão, mas quer preservar a sua própria vida. Que coração egoísta. Caim sugere que a sua punição é quádrupla. Como se ele dissesse: eu cometi um pecado e estou sendo punido por 4. O Senhor está me privando do trabalho, o Senhor está me privando de um lar, o Senhor está me privando da comunhão contigo, o Senhor está me fazendo um errante sobre a terra. O Senhor está me deixando desprotegido. Que ironia, irmãos. Aquele que matou o próprio irmão teme que alguém o mate. E esta afirmação da Escritura sugere que neste momento existem pessoas no mundo além de Adão e Eva e Caim. E a existência de outros também é indicada posteriormente pela referência à esposa de Caim no versículo de número 17. O que nos faz então perguntar quem são essas pessoas e de onde elas vêm. Os críticos veem nestes detalhes o apoio à afirmação de que a história de Caim e Abel é originalmente independente da narrativa de Adão e Eva, e que a história de Caim e Abel surgiu num período em que havia uma população considerável. Somente mais tarde é que ela é acrescentada às sagas de Adão e Eva, permanecendo intactas as inconsistências provocadas pela fusão. No entanto, meus irmãos, essa não pode ser a nossa posição. E por que não pode ser a nossa posição? Porque nós não podemos ir além daquilo do que a Bíblia nos revela. E não podemos interpretar o texto ou tomar como verdade suposições. E sendo assim, encontramos a verdade na posição da ortodoxia, que tem sido proclamada e defendida tanto por judeus quanto por cristãos ao longo dos séculos. Que posição é essa? Caim, Abel e Sete são os únicos filhos de Adão e Eva especificamente mencionados e nomeados. Mas a esposa de Caim seria sua irmã. E aqueles que poderiam matar Caim, presumindo uma proliferação familiar que se espalha ao longo dos séculos, seriam irmãos de Caim. E quão grande ironia, mais uma vez. Porque ele é punido por matar o seu irmão, ao passo que teme ser morto
por seus irmãos da mesma forma. Aquele que se voltou contra um de seus parentes, agora teme que qualquer um de seus parentes se volte contra ele. O vingador de sangue. O vingador de sangue, aquele que busca a justiça retributiva contra o criminoso, pode ser um membro de sua família. As palavras de Caim, então, Deus responde nos versículos 15 e 16, vejam aí. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vejam aí que Deus diz: qualquer que matar a Caim 7 vezes será vingado. Por que Deus diz isto, irmãos? Ele diz isto porque se alguém matasse a Caim, anularia o castigo sob o qual ele se encontrava. E qual era o castigo que ele se encontrava? Que ele seria um fugitivo errante sobre a terra. Ora, prisioneiros condenados estão sob a proteção especial da lei. Aqueles que são designados ao escrutínio da justiça pública não devem ser postos à vingança pessoal. Considerando que Deus tenha dito, no caso de Caim, minha é a vingança, eu retribuirei, teria sido uma ousada usurpação por parte de qualquer homem, tomar a espada da mão de Deus e matar a Caim. Deus diz a esses: o que fizer isso, eu vingarei essa morte 7 vezes. Aqui está o exemplo de uma maneira pouco frequente pela qual a Bíblia formula a lei apodítica, ou seja, que não pode ser questionada ou refutada. E Deus aqui nesse caso não apenas diz algo, ele faz algo. Ele coloca uma marca em Caim. E aqui nós temos outra controvérsia. Porque há 3 teorias sobre essa marca. A primeira, que poderia ser um sinal de prova ou evidência do poder de Deus. Semelhante às pragas do Egito, que serviram como sinal para os israelitas saberem que Moisés era aquele que havia sido enviado por Deus para libertá-los. E também um sinal para os próprios egípcios acerca de quem era o Senhor que Moisés proclamava. A segunda teoria é de que se tratava de um símbolo, um desenho, uma marca visível, como aquele da visão de Ezequiel no tijolo seco ao sol, um relevo de Jerusalém sitiada, lá no capítulo 4 do profeta Ezequiel, e versículo 3. A terceira teoria diz que seria um sinal de cognição, despertando o conhecimento de algo no observador. E isso inclui sinais mnemônicos, como, por exemplo, o arco-íris após o dilúvio, o comer pães ázimos, lá em Êxodo 13:9. No entanto, tudo o que se sabe é que este sinal identificaria Caim como alguém especialmente separado por Deus. Paralelos a essa função de signo, nós encontramos em toda a Escritura, como por exemplo em Êxodo 12:13, com o sangue nas portas na Páscoa que identificaria os ocupantes. No próprio livro de Gênesis, no capítulo 1, as luzes, os luzeiros que identificam os períodos de tempo, manhã e noite. As bandeiras no acampamento israelita de Números 2. O tecido que identifica a casa de Raabe em Josué.
E um outro exemplo que o Antigo Testamento traz como signo de identidade se encontra na visão de Ezequiel também, quando este vê os algozes de Deus vindo sobre a cidade. Ali eles são instruídos a marcar aqueles que realmente sofrem com os pecados da cidade, para que assim, quando a destruição chegar, aqueles que estiverem marcados sejam então poupados. E é interessante isso, porque no hebraico antigo, a palavra marca é tav, última letra do alfabeto hebraico, e no hebraico antigo ela tinha um formato semelhante a um X. Isso levou alguns dos primeiros exegetas cristãos a verem nisso uma antecipação do poder salvador da cruz, apontando para a cruz. Uma interpretação difícil, embora a passagem de Ezequiel sirva de pano de fundo para todas as referências à marcação no livro de Apocalipse. Mas, meus irmãos, o fato é que o pecado não pode ser ignorado. O pecado de Caim não pode ser justificado. Caim precisa pagar uma penalidade por suas ações, assim ele é marcado e deixa a presença de Deus. Vejam, o fato de Caim ter deixado a presença de Deus é a maneira de Gênesis afirmar como Caim entrou em uma vida alienada de Deus. O texto diz, vejam aí, que ao retirar-se da presença de Deus, Caim habitou na terra de Nod. Ele não é enviado a Nod, irmãos. Ele se instala em Nod. E ele se instala de uma forma que é como se ele a conhecesse em suas entranhas, que é como se ele fosse um de seus construtores, um de seus edificadores, contrariando assim o que Deus havia dito lá no versículo 12. Ele não deveria se instalar numa cidade. Ele deveria ser errante, fugitivo nessa terra. Mas Caim edifica uma cidade, um sinal de sua permanente separação de Deus e do seu povo. Ele não pensa em retornar ao Senhor. A realidade disso é o que o texto nos fala acerca de onde se localizava essa cidade, a leste do Éden. A cidade então tornou-se um quartel-general da apostasia, um assentamento neste mundo para o descanso eterno de Caim, o proscrito. E isso se contrapõe aos filhos de Deus, que ao buscar retornar para a cidade celeste, o jardim em que foram colocados originalmente, enquanto estavam na terra, habitavam em tabernáculos, para jamais se esquecer do lugar que originalmente moraram e de onde desejavam retornar. Mas Caim, como alguém que não tinha essa cidade como objetivo, constrói para si uma na terra. Porque esse é o intuito daqueles que são malditos por Deus. Eles procuram buscar a sua satisfação nas coisas da terra, como diz o salmista no Salmo 17. Notem que ainda Moisés ressalta este ponto, que essa cidade ficava a leste do Éden. Uma frase que sublinha o distanciamento de Caim da presença de Deus, a realidade da sua sorte como alguém condenado a viver uma vida como estranho. E que triste história, meus irmãos. Que triste fim teve o primeiro filho de Adão. Mas essa história serve para nos mostrar o que a ira desmedida contra algo justo, correto e patente diante de Deus é capaz de fazer no coração do homem. Porque Caim queria que sua oferta tivesse sido aceita por Deus, ainda que essa não estivesse em conformidade.
mas que o simples fato dele ter colhido dos seus campos e apresentado a Deus, aquilo já fosse suficiente. Quantas vezes não nos iramos com Deus da mesma forma, irmãos? Talvez você olhe assim e diga assim: eu me irar contra Deus como Caim? Sim. Sejamos honestos. Quantas vezes você já não se irou porque Deus não fez o que você pensou que Ele deveria fazer? E talvez tenha até bradado: isso é injustiça, tem que ser feito assim. Quantas vezes você não se irou em seu coração porque Deus não agiu como, quando e onde você queria que Ele agisse? Mas eu não me irei contra Deus. Não. No fundo do seu ser, a sua ira é contra Deus. Porque Ele é o Senhor da terra, de todas as coisas. Ele é o soberano de todo o universo. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Logo no fundo, assim como Caim, no fundo, quando você insiste naquilo que você quer, ainda que não seja justo diante de Deus, o que você diz no seu coração é: Deus está errado e eu certo. Eu sei o que é melhor para mim e até mesmo para Ele. Você quer ver? Aos olhos de Caim, aquilo era injusto que Deus tinha feito com ele. Ele tinha apresentado as ofertas daquilo que havia colhido. Por que Deus não aceitou? Pior ainda, por que Deus aceitou do seu irmão? Por que não reprovou a dele também? Se Deus é justo, já que não aceitou a dele, não era para ter aceitado do seu irmão. Percebam que nisso o ódio de Caim contra Deus se torna também contra o seu irmão. É contra Deus porque ele considera Deus injusto, e contra seu irmão porque o considera inferior a ele. Não é assim? Os primogênitos consideram os mais novos como seus inferiores? E isso quando os inferiores não desejam usurpar a primogenitura do mais velho? Por julgá-lo inferior? Caim, então, não aceita a razão de suas ofertas terem sido rejeitadas. A Bíblia diz que seu semblante cai, ou seja, a sua indignação é perceptível a qualquer um externamente e não só interiormente. E isso faz com que ele se volte contra o seu irmão. E como ele faz isso? Ele faz isso por meio da inveja, da amargura e do ressentimento. Mesmo que seu irmão não tenha lhe causado nenhum tipo de mal, mesmo que seu irmão em nada o defraudasse, Caim concentra a sua ira nele. Ao invés de olhar para si, o seu erro, ou olhar para o que o seu irmão fez de certo e corrigisse, mostra-se orgulhoso e impenitente. E à medida que o tempo passa, o ressentimento em seu coração se torna em amargura, e a amargura o leva ao ódio desmedido. Por isso, as primeiras perguntas no início do sermão, irmãos. O que fazemos quando sentimentos assim rondam o nosso coração? Ressentimento, amargura. O que fazemos quando a dor da rejeição bate à nossa porta? E tudo o que nos resta é o pavor dos olhares condenatórios dos outros. O que fazemos quando nossos planos e sonhos são frustrados, deixando um buraco, um vazio no nosso coração?
Guardamos tudo isso conosco ou levamos ao conhecimento de Deus? O que fazemos, irmãos? O que você tem feito? Caim optou pela primeira opção. E vocês? Há sempre aqueles que optam por negar estoicamente os conflitos que existem em suas almas. Estes geralmente acham que são fortes e sábios o suficiente para tratá-los sozinhos. Eu digo, não são. Já outros costumam vomitar, esse é o termo mesmo, vomitar seus conflitos de modo presunçoso e descuidado diante de Deus. São aqueles que sempre estão irados contra alguém, seja o irmão da igreja, seja a esposa, seja o marido, sejam os filhos, seja o vizinho, seja o chefe no trabalho, o colega de trabalho, o prefeito, o governador, o presidente da república. Até mesmo Deus, acreditem. Até mesmo Deus. Estes são geralmente murmuradores, desesperançados e soberbos, porque acham que nada vai mudar. Mas há ainda um outro grupo. O grupo em que não confia em ninguém que não tem um diploma científico para tratar das questões da psique humana. Essas pessoas geralmente acreditam a ciência, o poder para curar almas. E a realidade é que esses três grupos de pessoas estão redondamente enganados. Todos eles estão errados e indo por um caminho tortuoso. E o seu erro está alicerçado em duas coisas importantíssimas: o conhecimento de Deus e o conhecimento da natureza da fé. Se conhecessem a Deus, saberiam que Ele é eterno, infinito, todo suficiente. Se soubessem quem Deus é, saberiam o que significam esses três atributos e certamente não estariam fazendo o que fazem. Não estariam correndo atrás de coisas como essas para tratar dos conflitos de suas almas. Mas não é apenas o conhecimento de Deus que os torna reprováveis, é também a falta de conhecimento acerca da natureza da fé. E assim, irmãos, nós podemos dizer que nenhum destes caminhos trará paz ao coração de um ressentido. Nenhum destes caminhos vai trazer alegria a um coração amargurado. Nenhum destes caminhos vai trazer amor ao coração tomado pelo ódio. Nenhum destes caminhos vai gerar no coração destas pessoas arrependimento, porque o seu coração é soberbo. Nenhum destes caminhos vai trazer luz a um coração dominado pelas trevas e perdão a um coração cheio de pecados. Só o Evangelho pode consertar a alma. E sabe por quê? Porque só o Evangelho nos leva a Cristo. E somente Cristo pode curar almas doentes, marcadas, vilipendiadas, sofridas, amarguradas, ressentidas. Porque somente nele essas almas podem achar paz, alegria e contentamento. Ah, meus irmãos, que sentimento terrível é o da amargura. Aquela ira interna alojada bem no fundo do coração, algumas vezes conhecida apenas pela pessoa amarga e por Deus que é onisciente. Porque é isso que a amargura é, uma ira estabelecida, um tipo de ira que não simplesmente reage à ofensa de alguém, mas que forma uma animosidade geral e global contra o ofensor. Alguns anos atrás,
Botem aí mais de 10 anos. Eu conheci um casal muito feliz e que possuía muitas expectativas acerca do seu casamento. Quando estavam juntos de nós, pareciam que havia um verdadeiro contentamento um com o outro. Mas após vários episódios de infidelidade do marido, eles resolveram se separar. A esposa não quis continuar mais a relação. E assim eles jamais retornaram ao casamento. O nome dessa moça era Débora. E Débora acabou, depois de um tempo, conhecendo outro rapaz. E eu lembro que a sua família se alegrou bastante com esse recomeço, porque o primeiro casamento havia sido terrivelmente difícil. Uma grande decepção. A família se alegrou principalmente com o rapaz que ela havia se encantado. Cláudio era um homem extremamente cuidadoso, trabalhador, atencioso, marcado pela paciência e a sensibilidade. Mas acreditem, no primeiro ano de casamento, ainda na lua de mel, Cláudio caiu e cometeu adultério. Ele se arrependeu do que fez, imediatamente. Fez questão de renovar seus votos conjugais e, por pelo menos ao longo de 3 anos, mostrou-se ser um marido íntegro. Mas, infelizmente, Débora não conseguiu superar a traição do seu marido. Apesar do sincero arrependimento dele, frente aos outros, eles mantinham a aparência de que estavam tudo bem. Mas, no fundo, o coração dela, a cada dia que passava, se endurecia mais e mais. A amargura e o ressentimento, meus irmãos, são sentimentos profundos. É um sentimento que se volta contra alguém e não contra algo. Que esperança temos de escapar de um sentimento desse? A nossa esperança está na cruz. É em Cristo que nos livramos desse ódio visceral, da amargura e da dor do ressentimento. E sabe por quê, meus irmãos? Porque a Escritura testifica que Ele é o nosso sumo sacerdote. Sabe o que isso significa? Que Ele se compadece de nós. Jesus entende e se faz presente conosco. Se faz presente até em nossos maus tratos e permanece conosco para nos ajudar. Como alguém contra quem pecaram severamente, Ele entende os maus tratos que recebemos, as traições, as perfídias, e nos purifica de toda a mágoa. Afinal, Ele mesmo passou por isso, não é mesmo? Porque as Escrituras nos dizem que Ele veio para salvar o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. Isaías 53 disse que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Pecaram severamente contra Ele, irmãos. Pecamos severamente contra Ele. Ele foi escarnecido, Ele foi ridicularizado, Ele foi esmurrado, cuspido, abandonado e crucificado. Este é Jesus, o maltratado, que está conosco e que é capaz de nos ajudar a lidar com o nosso ressentimento e vencer a nossa amargura. Em Efésios 4:31, Paulo dá uma ordem. Ele nos ordena a nos livrar de toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, bem assim como toda malícia. Sabe como fazer isso? Ele diz no versículo seguinte:
Ele diz: sendo uns para com os outros benignos. É assim que nos livramos dessas coisas. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse versículo é a estratégia do apóstolo para combater a amargura contra a qual ele adverte aos de Éfeso no versículo anterior, irmãos. Ele nos chama a ter a nossa mente conscientemente controlada pelo perdão de Deus por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E à medida que compreendemos a poderosa obra do Senhor, encarnado, crucificado e ressuscitado, somos movidos então ao perdão. E sabe como isso é verdade? Porque Deus tem nos mostrado isso ao longo das exposições que temos tido aqui em todas as manhãs de domingo. Nós vimos hoje que Deus declara que aquele que matasse a Caim seria vingado 7 vezes. Lembram disso? Vimos que essa expressão dizia respeito à retribuição de Deus àquele que infringisse o castigo que ele havia infringido a Caim. Mas olha que interessante. Em Mateus 18, versículos 21 ao 35, essa mesma expressão é suscitada por Pedro. Porém, não com relação à vingança, mas com relação ao perdão de um irmão que pecasse contra ele. Ele pergunta se deve perdoar 7 vezes. E Jesus responde a ele dizendo, sabe o quê? Não 7, mas até 70 vezes 7. Meus irmãos, se nos tornarmos amargos, teremos esquecido o tamanho da dívida de pecado que Deus nos perdoou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. As pessoas nos maltratam, sim. Cônjuges traem, sim. Filhos se rebelam, chefes demitem, amigos mentem, pastores falham, pais abusam. E tudo isso nos causa muitas feridas. Sim, e feridas reais, irmãos, que não podem ser vistas pelos nossos olhos, porque não são expostas na nossa carne, mas na nossa alma. Porém, todas elas foram levadas sobre aquele a quem também ferimos com cada um de nossos pecados. Jesus, o Filho do Deus vivo. De modo que, se temos achado ser uma tarefa muito difícil perdoar alguém, é porque ainda não conseguimos assimilar os pecados pelos quais Cristo carregou no Calvário. E por não termos assimilado isso, e pela fé alcançado a graça do perdão, é que temos sofrido com a amargura no coração. Mas façamos isso hoje. Olhemos para Cristo, corramos para os seus braços e achemos nele o perdão de nossos pecados e a força que precisamos para perdoar todos aqueles que profundamente marcaram de forma terrível nossas almas. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra na manhã deste dia. O que parecia ser algo tão terrível, Senhor, tornou-se em Ti algo maravilhoso aos nossos corações. Porque apesar da realidade terrível do pecado e da morte, Senhor, Tu nos consola na pessoa do Teu Filho, com o perdão, com a vida e com a paz que transcende todo entendimento. Aplica, Senhor Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.